Esse final de ano, hoje pela manhã e à noite, sobre como terminar o ano, depois de ter passado quase todo ano falando sobre encorajamento. Os irmãos devem ter já relacionado que a palavra encorajamento, encorajador, na verdade, encorajador, consolador, presença auxiliadora, que são palavras que traduz, o termo grego parácletos, que é repetido pelo menos por 5 vezes, 4, 5 vezes no Evangelho de João, que é o texto que eu quero considerar hoje. Inclusive nós acabamos de recitar, que foi o desafio do ano, recitar o texto de João 14, e nós queremos então trabalhar essa ideia da mentalidade nova para um novo ano, ou pensar sobre essa relação do Espírito Santo em nós, esse encorajador, o Espírito Santo, esta presença auxiliadora, como é que ela pode mudar a nossa maneira de pensar, de ver a vida, de responder à vida, às lutas da vida, enfim. E nós queremos hoje pela manhã introduzir essa ideia, hoje à noite continuarmos, se Deus permitir, com aqueles que aqui ficarão no tempo aí de último momento aí com o ano novo. A gente está aqui também, aqueles que vão estar, e fazer uma consumação dessa ideia de encorajamento, uma nova mentalidade dada pelo Espírito Santo para enfrentarmos a novidade de mais um ano, a novidade de desafios conhecidos, talvez com um pacote diferente, ou novidade mesmo, coisa nova vai vir, que a gente nem sabe o que vai acontecer, mas que a gente tem uma nova mente, seja para os aspectos bons, ou para aqueles momentos de tristeza e de dor, que a gente pode estar com a mente do Espírito para então enfrentar. Então essa ideia, hoje eu quero falar sobre onde tudo começa, a ideia do novo nascimento e uma nova visão. E eu quero dirigir você para o Evangelho de João, capítulo 3, eu quero levar você para uma história conhecida, aqui de Nicodemos, na conversa de Jesus com Nicodemos, mas, de alguma forma, eu quero que você ainda fique aí com a memória sobre o verso que foi citado agora há pouco, diz que o Espírito da verdade que o mundo não pode o quê? Receber. Por que ele não pode receber? Porque não vê e nem o conhece. Não vê e nem o conhece, porque não o conhece. Então é interessante como é que o apóstolo João, ele trabalha essa visão dentro da nossa realidade de novo nascimento, que começa aqui sendo explicado por Jesus a Nicodemos. Na conversa de Jesus com Nicodemos, a ideia é tentar com que tanto Nicodemos quanto nós, nos dias de hoje, possamos perceber a realidade espiritual. Vocês se recordam, antes de lembrar dessa história conhecida de Nicodemos, mas vocês se recordam daquela história de Eliseu, com aquele moço chamado o quê? Você lembra quando a Síria está sitiada, Israel, e aquele moço, Gerazim, ele vê os exércitos dos inimigos, em todos os lados, e Eliseu então diz: você não está vendo, lá em 2 Reis, capítulo 16, não temos, porque são muito mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí o verso 17 diz que Eliseu ora e pede: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que vejam. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, tem uma realidade espiritual, tem uma realidade à nossa volta que nós
não conseguimos ver, nós, o homem natural, nós, a humanidade sem Cristo, essa humanidade em trevas, e Jesus Cristo veio então para trazer a sua luz e fazer com que possamos enxergar essa realidade espiritual que está diante de nós. Voltando aí para o texto de João 3, eu quero fazer um destaque exatamente para o verso 3. O verso 3 diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, se não nascer de novo, o que acontece? Não pode ver o reino de Deus, ok? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 5, ele dá uma ênfase maior, que em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não pode ver e nem pode entrar. Jesus Cristo, então, ele é muito claro nessa sua explicação sobre a eternidade, sobre as realidades espirituais. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Meus queridos irmãos, aqui a gente está diante de um texto muito importante, extremamente importante, porque enquanto nós estamos vivendo os dias modernos, quanto mais a gente está absorvendo a visão desse mundo moderno, pouco a gente tem sido despertado para as realidades espirituais. Quanto mais essa geração ela é empurrada para os acontecimentos do cotidiano, as perspectivas que os homens fazem do futuro, esse mundo mediático, né, esse mundo televisivo, esse mundo aí das comunicações, a partir de um prisma meramente humano, nós vamos estar cada vez mais nos distanciando da realidade, das realidades espirituais. Então, é muito importante olhar o texto diante de nós hoje, pela manhã, e percebemos que a necessidade do novo nascimento é crucial para podermos ver o reino de Deus e termos convicções de que vamos habitar nesse reino de Deus. Nós temos estudado sobre o Espírito Santo, sobre ele ser o nosso encorajador, e João já de início aqui no capítulo 3, não só ele fala do Espírito Santo como sendo necessário para nos dar nova vida, mas ele também acrescenta alguns outros aspectos que nós estudamos durante o ano. Você deve se recordar que com o anúncio do Evangelho, Jesus Cristo, ele é o próprio Evangelho aqui, não somente o homem pecador, ele é beneficiado com o perdão dos pecados, que já seria um grande presente, ter os nossos pecados perdoados. A Escritura também diz que, além de sermos perdoados, de termos as nossas dívidas canceladas com Deus, sermos limpos, purificados para habitar com Deus, enquanto esse dia não chega, enquanto essa realidade plena não chega, nós estamos aqui experimentando as primícias, os frutos, os primeiros frutos dessa vida regenerada, e o texto vai dizer que o dom de Deus, que é Cristo, mas que também é o Espírito Santo, é nos dado. Na conversa com a mulher samaritana, lá no capítulo 4, Jesus diz à mulher: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Preste atenção aí na relação de dom de Deus com água viva. Um pouquinho lá à frente, no verso 14, ele diz: a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele fala de dom, ele fala agora de água viva, fala dessa fonte que vai jorrar.
Agora, o que é impressionante é que João, não só ele faz essa relação do capítulo 3 do Espírito Santo com o novo nascimento, agora o Espírito Santo como esse dom, esse presente, que é a água viva, que será jorrada. Agora no capítulo 7, Jesus Cristo, então, ele está naquela festa lá dos tabernáculos. No último dia, ele aparece e ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí ele vai explicar, no verso 37, no verso 39, 37, 39. Quem é essa água viva? Que água viva é essa? Aí ele diz, isso ele disse com respeito ao Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem. Vocês estão entendendo? João quer nos fazer compreender a importância do Espírito Santo, que seria enviado para aqueles que crescem nele como o Messias, o Jesus o Salvador, o Messias prometido, aquele que veio e com a sua morte trouxe o reino de Deus, trouxe a realidade desse reino para os dias presentes, e a partir então da vida e obra de Jesus, o reino chegou. Os homens precisam agora ser convidados a fazer parte desse reino. Faz parte desse reino quem recebe o Espírito Santo. Quem recebe o Espírito Santo recebe este dom, que é como rios de água viva que vai jorrar para aqueles que creem. Então, irmãos, nós estamos diante dessa manifestação presente. Já fazem mais de 2000 anos em que a presença e o poder de Deus está entre os homens por meio do seu Espírito. E nós queremos hoje pela manhã trabalhar essa ideia de que aqueles que creram são filhos de Deus. Aqueles que creram nasceram da vontade, não da carne nem dos homens, mas nasceram da vontade de Deus. João 1,12, todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, nós precisamos agora abraçar ou ter consciência de uma nova mentalidade. Nós somos filhos de Deus, não somos mais filhos das trevas, não somos mais filhos da ira, como Paulo disse lá em Efésios, também em Colossenses, não somos mais filhos da desobediência. Nós abraçamos agora um novo posto, uma nova posição, um novo privilégio, e com ele o Espírito Santo e uma nova maneira de ver a vida, uma nova mentalidade. De que modo você como cristão vê a vida? De que modo você como cristão reage aos acontecimentos da vida? De que forma você como cristão pensa, e faz escolhas em relação às questões da vida? De fato, você é semelhante a quem está do seu lado, o vizinho, colega de trabalho, colega lá na escola? Você é diferente ou você pensa igual a eles? Você raciocina como eles raciocinam? Você tem respostas como eles têm as mesmas respostas? Diante dos grandes embaraços da vida, nós pensamos igual ou diferente? Como é a nossa mentalidade? O que paralisa muitas pessoas diante da vida é o medo do novo, é o medo do que vai acontecer. Tem muitas pessoas sofrendo com a síndrome aí do pânico, várias doenças modernas, a depressão, a tristeza profunda, os abatimentos, as frustrações, as decepções. Às vezes o casamento não está dando certo, às vezes a criação de filho não está legal, às vezes o trabalho não está fluindo, às vezes lutas nas questões financeiras, às vezes lutas nas questões de relacionamento. Como é que nós, com a mentalidade do Espírito, podemos responder a tudo isso?
Como é que a gente pode enfrentar um novo ano, um novo governo, novas mudanças? E aí, como vai ser? O Brasil vai melhorar? Vai ter mais emprego? Vai piorar? E como vai ser as relações internacionais? E tem um monte de especulação acontecendo com a expectativa das mudanças por vir. Ou seja, como é que nós encaramos tudo isso? As coisas lá de fora e as coisas que estão aqui dentro, estão na nossa mente. Então, é sobre isso que eu quero falar, que nós temos, irmãos, uma maneira diferente de ver a vida. A nossa mentalidade, fruto do Espírito Santo, ela passou por um rompimento. De fato, nós precisamos ter consciência de atos intencionais, porque nós agora precisamos romper com a velha maneira de pensar. Lembre-se, você é convertido, sua alma foi convertida. Você passou por uma transformação espiritual, como diz o apóstolo Paulo, foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Houve uma conversão, houve uma mudança de relação com Deus. Muito bem, tem muito crente de fato assim, que entende que é convertido, que foi transformado, que agora é habitado por Deus, por meio do seu Espírito Santo. Mas, irmãos, é verdade que tem muitos crentes que, ainda que convertidos em sua alma, a sua mente ainda processa da mesma forma como antes. A sua mentalidade é semelhante à mentalidade do incrédulo, à mentalidade do descrente. Se você fizer perguntas de questões altamente debatidas hoje, e questões morais, questões de certo e errado, você vai ver, provavelmente, os dois afirmarem as mesmas respostas. Então é interessante que a gente perceba que nós fomos habitados pelo Espírito Santo e agora possuímos a mente do Espírito, conforme diz Paulo, a mente de Cristo, e precisamos ter respostas diferentes do mundo. Ou seja, agora precisamos agir de modo intencional a romper com o padrão antigo, eu estava lendo um material, e eu nunca tinha observado. Gênesis, capítulo 3, capítulo 2, 3, principalmente o capítulo 3, fala que no jardim que Deus fez, perfeito, para Adão e Eva habitar, e assim também todos os seus descendentes, diz que lá tinha uma árvore chamada o quê? Árvore de quê? Do conhecimento, do bem e do mal. E tinha outra árvore também, chamada o quê? Árvore da vida. É interessante que essa árvore que Deus disse para que Adão não comesse, ela é chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. O que isso significa? Significa que mesmo pós a queda, o homem, mesmo pecador, ele tem a capacidade de conhecer e, portanto, fazer tanto atos bons como ruins. Ele pode proceder de uma forma correta, como também de uma forma errada. Então não é surpresa homens mesmos caídos no pecado, com a sua mente deformada pelo pecado, suas emoções bagunçadas pelo pecado, sua vontade corrompida pelo pecado, mesmo esses homens que a graça comum de Deus, eles podem agir e fazer coisas boas. Então, irmãos, fazer coisas boas não é assim, puxa, é o máximo do crente. Fazer coisas boas para o crente não é nada assim espetacular. Porque os descrentes também fazem. Tratar bem o próximo não é nada especial, espetacular. Puxa, o crente trata bem o próximo. Porque o descrente também consegue tratar bem o próximo. O descrente consegue fazer atos de bondade. Às vezes até mais do que os próprios crentes.
Se você for perguntar a opinião de vários professores, eles preferem trabalhar com um descrente. Isso aqui é vergonha para nós. Eles preferem trabalhar com um descrente do que com os crentes, porque os crentes dão mais trabalho, talvez confunde as coisas, porque é irmão, não é? Porque é irmão, meu patrão é irmão, eu posso ser mais relapso, posso ser mais negligente, porque é meu irmão, mas deveria ser o contrário, porque é meu irmão, eu vou fazer melhor. E aí vem a ideia, irmãos, de que nós, por sermos cristãos e temos a mente do Espírito, nós fomos chamados não só para fazer coisas boas, mas coisas excelentes. Cristo, ele fez, se não me engano foi Jesus Cristo, que ele disse que os filhos, como é que ele diz? Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Ele está dando um carão. Vocês precisavam agir de uma forma melhor, mais excelente, ser mais prudente, mais atenciosos, mais caprichosos. Os filhos das trevas fazem melhor do que vocês. Porque os crentes não conseguem entender que nós ocupamos agora uma mentalidade do Espírito para refletir as coisas de Deus. Essa mentalidade nós precisamos abraçar, irmãos. A árvore da vida, que é essa que nós experimentamos, que é Cristo Jesus, nos faz viver em um nível mais elevado. Nos faz viver em um nível mais elevado. Por isso exige-se de nós que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam, e esses homens façam o quê? Glorifique. Está vendo a responsabilidade? Nós temos a mente do Espírito agora. O Espírito Santo habita em nós. Houve um rompimento com o padrão mundano. Houve um rompimento com as práticas pecaminosas. Nós não estamos mais presos à nossa vontade carnal. Nós não vivemos de acordo com o que o mundo dita que é para viver. Quem determina a sua moda de vestimenta não é o mundo. É o padrão bíblico, decente, com bom senso, com modéstia. Quem determina a nossa forma de nos relacionar no namoro, jovens, não é o mundo, mas é o padrão bíblico que explica o que é namoro. Quem determina a maneira de nós casarmos e como casamos, não é o mundo, mas é o padrão bíblico, é a mente do Espírito, que valoriza o cônjuge, que cada um tem consciência do seu papel, faz o seu papel. Não é um contrato, não, eu vou fazer a minha parte, se ele fizer a dele, ou ela fizer a dela, não combina, não dá certo. Tem uma nova mentalidade para funcionar, uma nova mentalidade para criar filhos, uma nova mentalidade para trabalhar, como ver o dinheiro, uma nova mentalidade para o uso do nosso tempo, para o uso dos nossos momentos de lazer, para o uso dos nossos momentos de culto, inclusive de prioridade, de adoração. Nós temos uma nova mentalidade. As coisas que nós gostávamos lá atrás, a gente passa a detestar. Algumas coisas que eram ofensivas e que são ofensivas e pecaminosas, nós passamos agora a odiar. Então a gente precisa entender isso. Então esse é o primeiro ponto aqui. Dentro dessa percepção de nova mentalidade, eu quero que você note essa nova cosmovisão, nova maneira de ver a vida. Se o Espírito Santo está em nós, se nós somos regenerados, temos uma nova vida, nós temos agora uma nova mente, um novo olhar, colocamos um novo óculos, né? Uma nova maneira de enxergar as coisas, não mais como era antes. Você tem que intencionalmente, todos os dias, romper com esse padrão que você aprendeu lá da sua vida, lá que você aprendeu com seus pais, que os seus pais passaram para você, que você viu com o seu vizinho, enfim, tem um padrão errado aqui, que a gente precisa tirar, como diz Paulo, renovar a nossa mente, para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Todos entenderam aqui? O segundo ponto que eu quero
trabalhar com vocês aqui é um ponto de duas partes. Já que temos uma visão nova, qual é a outra visão que está predominante no mundo? Qual é a outra visão que está predominante do mundo, que está basicamente em choque constante com a gente? Então, em segundo lugar, eu quero mostrar o grande desafio que é a mentalidade do Espírito, ou a mente do Espírito, nós com essa nova mentalidade enfrentamos para viver o novo. Você vai encontrar em vários materiais, principalmente que fala sobre cosmovisão bíblica, tem vários livros que tratam sobre apologética cristã, e você vai encontrar essa palavra, ou pelo menos essa descrição de visão de mundo chamada animismo. Eu não sei se você já ouviu, animismo é muito presente, principalmente na África, nas religiões orientais. E o que esse povo crê? Qual é essa visão? Ou seja, o que essa visão anuncia? Então, essa palavra animismo vem a ideia de ânimos de alma, ou seja, onde há vida, onde há movimento. E essa visão de mundo diz que entidades que não é humana, ou seja, não é só homens, não é só humanidade, homem e mulher que tem alma, mas as coisas também têm alma, objetos. Então ele descreve que plantas, objetos inanimados, alguns fenômenos, que acontecem na natureza, acontece porque elas possuem uma essência espiritual. Então existe uma essência espiritual, há um ânimo aí, ânimos, vida, alma, nas coisas. Nós aqui que moramos no interior, no Nordeste, que foi criado no interior, você certamente foi acostumado a ter esses relances assim. Eu cresci tendo algumas experiências onde meus tios e primos sempre falavam. Tinha uma casa lá que, quando a gente ia para a casa dos meus tios, nós evitávamos dormir, porque de noite acontecia um monte de coisa lá, Diz que vinha alguém e movimentava a rede, as coisas saíam do lugar, a árvore começava a se movimentar e falar, e tinha um bocado de coisa assim, que a gente morria de medo. Eu sinceramente, eu era frouxo ali, eu nem dormia sozinho na cama, Quando eu conseguia dormir sozinho na cama, aquele calor terrível, e eu pegava o cobertor e embrulhava dos pés à cabeça, e mesmo sem fôlego, tentando respirar, mas não tinha coragem nem de botar o rosto para fora, com medo, quando eu ficava ali aqueles dias. Então nós fomos criados recebendo certa influência, do animismo, de que existe vida nas coisas, Aí o inanimado também tem alma, e o espírito entra nessas coisas, a alma, que está aí vagando por aí, dos mortos, dos ancestrais, de alguma forma estão andando entre nós, estão falando, estão comunicando. Isso é animismo. Objeto físico, embora não animados por si mesmos, seriam habitados por espíritos não humanos, ou espírito mesmo humanos dos antepassados. Então essa é a ideia. Então nós não estamos falando algo estranho aqui, não é? Todos de alguma forma já têm essa relação de entendimento. Isso é chamado de animismo, essa crença de que há alma, há vida em objetos, em coisas. Então o animismo, ele vê uma realidade só espiritual, tudo é espiritual. Tudo é espiritual, a realidade primordial é espiritual. Então, de alguma forma, os homens, eles vivem debaixo de um medo, de um temor, porque os deuses estão aí, as almas estão aí, os espíritos estão aí. De alguma forma a gente vive debaixo de um medo, de um pavor. Nós somos escravos desses deuses e, na verdade, o objetivo do homem, debaixo desse medo, é tentar agradar esses deuses, esses espíritos. Por isso que eles vão lá, faz lá os despachos, entendeu? Faz lá
os rituais, para tentar acalmar, né? Eu cresci também na casa de um tio, que tinha lá uma casinha de santo, e tinha que botar uma cachaçinha lá, porque tinha um camarada que vinha para beber, e bebia mesmo, mas ia vazio. E aí? Então tem gente que faz essas coisas para aplacar a ira, porque a coisa está dando errado aqui em casa, então tem que fazer alguma coisa. Aí vai para os curandeiros, entendeu? Porque os espíritos estão aí controlando a nossa vida, nós estamos aqui refém dessa manifestação espiritual. Não é assim, Solange? Eu estou falando algo estranho? Não, do conhecimento de todos vocês. A ideia, irmãos, é que nós estamos aqui perdidos, não há quem possa fazer nada por nós. Então, se uma pessoa começa a ter um caminhar meio torto, não tem quem conserte ele. Aí por isso surgiu aquela frase: pau que nasce torto, né? Tem jeito não, isso aí faz parte do curso da vida, fatalismo, né? Não vai mudar. E a gente, irmãos, precisa falar que tem jeito sim. Então aí os curandeiros, o mundo espiritual ativo, e você tem aí os pagadores de promessa, tem que ficar fazendo promessa, não é isso o ritual? E muito disso está onde, irmãos? Dentro da igreja. Lá na África é interessante, né? Porque as crianças é um bem precioso. E esse negócio de curandeiro é muito forte lá. Quando alguém adoece, não procura o médico, procura o curandeiro, porque tem alguma coisa errada que aconteceu, ele vai lá para se livrar daquele negócio. Então, eu vi, né, um jovem que estava há dias com febre, de cama, e a primeira coisa que vem logo na cabeça deles tem um espírito aí que está mexendo. Então eles têm que ir lá no curandeiro para eles fazerem um trabalho para libertar dessa perturbação. Quando eles têm aquele ritual todo com os mortos, porque eles acreditam que os mortos ainda continuam tendo influência na vida. Inclusive em algumas tribos tem até uns ritos bem esquisitos, né? Então, por exemplo, se o Eglésio e a Joyce fossem moçambicanos, né, de tribos, algumas tribos, não todos, todas as tribos, não é uma cultura geral, porque tem muitas tribos. Então, vamos, por exemplo, o Eglésio morre, o marido morreu, a Joyce só poderia casar depois de um ano, 12 meses no mínimo, e depois de um ritual que deveria ser feito na sua casa para liberar o espírito do Glésio que ainda está por ali. E o ritual tem algumas coisas bem esquisitas, né? Inclusive tem que procurar o irmão, né? O irmão, e esse irmão é que vai fazer o ritual, que inclusive envolve ato sexual, para liberar o espírito para poder ela estar livre para casar. Então, assim, coisas desse tipo. E muitas nações, irmãos, muitas tribos, muitos povos ainda vivem debaixo desse medo em que a realidade é espiritual, os deuses estão aí, os espirituais estão aí para ter influência sobre nós, e essas pessoas precisam estar livres pelo Evangelho. Dentro da igreja você vai ter hoje, não é difícil, a mesma prática, né? O sabão, né? A almofada ungida, os objetos ungidos. Então é como se o divino pudesse se materializar nas coisas, e essas coisas que vai conferir poder. Isso é animismo. Isso é animismo. Muitas igrejas ditas cristãs, ditas evangélicas, não são evangélicas pelo modo das suas práticas supersticiosas, né? E muito místicas, ao ponto de achar que a gente está aqui. Aí tem muitas igrejas que tem que ficar fazendo voto,
né? Alguém me procurou uma vez: pastor, eu fiz um voto com Deus tanto tempo atrás, e eu tinha esse problema, e de alguma forma eu não consegui manter o voto, eu quebrei o voto, e aí eu estou debaixo agora dessa maldição de novo, porque eu quebrei o voto, e começou a falar, acontecer os problemas que acontecia antes. Como é que eu resolvo isso? Minha irmã, pelo amor de Deus, se liberte, né? Crê no Evangelho. Que negócio de voto quebrado, que voto é esse? Primeiro, quem faz voto, tem alguns que faz voto de tolo, né? Tem pessoas que não entendem, querem manipular o espiritual, querem manipular Deus, como se estivesse manipulando os espíritos, querem manipular Jesus, para que Ele me dê as bênçãos que eu preciso. Então tem muita coisa praticada dentro da igreja evangélica, que não é evangelho, é animismo mesmo, é um conceito errado de Deus, como pessoa, Deus que se relaciona, Deus que é bondoso, Deus que é amor, um Deus que nos vê como pecadores, mas se derrama em cuidar de nós, e Ele cuida porque Ele é bom, porque a sua misericórdia não tem fim, se renova todas as manhãs. Não é por causa de você, não é por causa de mim, não é porque eu sou bom, não é porque você é bom, nós não somos bons. As bênçãos de Deus sempre são bênçãos, dádivas, vinda dEle, de maneira agradável e bondosa a nós. Nós não compramos Deus, nós não torcemos o braço de Deus, Deus me dê isso aqui, nós não oramos para botar Deus no canto, exigir que Ele faça algo por nós. São conceitos todos errados, que tem a ver com esse animismo aqui. Bom, eu demorei um pouquinho, porque as implicações é que o nosso Deus, Ele que nos serve e não o contrário, irmãos. A gente não está aqui para fazer coisas para que Deus faça por nós. Deus já nos serve o tempo todo. Ele que veio ao nosso encontro, Ele que sempre está querendo se aproximar de nós, quem faz o bem para nós. A gente nem reconhece, nem nota, e Ele está fazendo isso o tempo todo. Nós não servimos os deuses, esses deuses aí, essas almas, esses pavores que você tem, que alguém está controlando a sua vida, a sua casa. Ei, é Deus. Nem tem sorte, viu? O crente tem sorte. Tem, né, Sheila? Tem sorte? Quem é a sorte? Quem é sorte? Não, rapaz, eu dei sorte. Seria melhor chamar essa sorte da maneira correta? Quem é a sorte do crente? Tem uma força impessoal chamada sorte que controla e decide se você ganha ou perde? Tem? Tem Deus que guia tudo, e comanda todas as coisas, e dirige a sua história. Não tem sorte, o crente não tem sorte. O crente tem Deus que dirige a vida. Certo? Muitos crentes convertidos, mas olha pelas lentes ainda do animismo. Faz as coisas que Deus gosta, mas não tem relacionamento com Deus. Está dentro da religião, está dentro da igreja, está se esforçando para fazer o voto, como se fosse esse Deus distante, essa força lá, e não tem relacionamento com Deus, não é próximo, não desfruta de uma paz com Deus, de um relacionamento de caminhada com Deus. Tem muita gente assim, enganadas. A segunda outra visão que o Espírito Santo vem para nos libertar, além do animismo, é o secularismo, tá? Irmãos, para experimentar o novo na nossa vida, a partir do Espírito Santo que está em nós, e nos faz pensar diferente, não só nos liberta do animismo, mas também do secularismo. O secularismo é esse mundo natural, que representa a totalidade da realidade, e aqui ele já vai para o outro extremo. Se o animismo vê tudo espiritual, e não tem material, não tem matéria, não tem nada consistente, do outro lado, o secularismo vê tudo como realidade física, e não vê nada espiritual, tá? O secularismo, ele não vê um Deus pessoal agindo na nossa história, na nossa vida. A totalidade da realidade é possível conhecer através do método científico. Então eles descartam Deus,
como transcendente. Deus não interage com o homem e, portanto, tudo é explicado a partir das leis naturais, causa e efeito, enfim, esses métodos empíricos que estão muito em voga nos dias de hoje. Então, se eu não posso ver, se eu não posso tocar, se eu não posso contemplar pelos meus sensos de experiência, não é verdade, não existe. Você sabe que um dos fundamentos do ateísmo é isso. Cadê Deus? Posso botar Deus num laboratório, ver a sua existência? Como é que a gente vê Deus agindo? E eles não podem ver, porque não conhecem, conforme diz o apóstolo João. Mas, irmãos, esse secularismo tão presente no mundo tem atrapalhado muito. A mentalidade da época é essa: excluir Deus como um Deus pessoal, como um Deus que atua. O que importa é o que eu pego, o que importa é as coisas dessa vida, o que importa é o meu trabalho, o que importa é as coisas da minha casa, os meus bens de consumo, o que importa é isso aqui, isso é o meu Deus, isso aqui é o que existe. E não importa o amanhã, se morrer, acabou, não tem espiritual, não tem continuação de vida eterna. O que importa é essa matéria aqui presente, que eu posso tocar, conviver com ela. Portanto, de modo natural, o homem se joga no amor ao mundo. O apóstolo João já dizia: não ameis o mundo e nem as coisas. Quem ama o mundo diz que o amor de Deus não está nele. Então, quando a gente se volta para o material, para esse mundo secular, esquecendo a existência do Criador, do Deus pessoal que se relaciona conosco, nós estamos, irmãos, cometendo pecado, idolatria. Então, a realidade tangível que existe é o que você vê, ouve e toca. O consumismo é resultado disso. Por que as pessoas estão consumindo? Por que as pessoas querem comprar? Por que o Brasil faz tanto shopping? Deveria fazer empresa, indústria, trabalho, não é? Faz mais shopping do que oferta de trabalho. Então vai consumir mais do que vai ganhar. A ênfase é que o homem feliz, ele precisa de entretenimento. Então vamos lá no shopping. Tem gente que se sente bem quando vai no shopping. Eu já conheci pessoas, inclusive mulheres, né? Parece que mulher é mais do que homem, né? Os homens não gostam muito de shopping, né? No geral, é assim, né, irmão Ricardo? Mulher gosta de shopping. Entrar na loja, aí derruba todas as prateleiras, experimenta todas as roupas, mesmo sabendo que não vai comprar. Mas ela tem prazer em se ver pelo menos ali. Eu já vi pessoas com depressão, porque não tinha condição de comprar as coisas que sempre compra todos os anos nos períodos de festa. Com raiva do marido, intrigado com o marido, porque o marido estava desempregado, não tinha recurso para comprar as roupas do final de ano, do Natal, e estava brigado, em depressão, em choro. Eu fui lá, eu vi, eu estou falando que eu vi, em choro profundo, porque não tinha dinheiro para comprar as coisas da vida, que sempre comprou todo ano. Eu estou falando de crente, viu? Estou falando de descrente, não, de crente. Que a alegria é em consumir, se não tiver as coisas, essas coisas que preenchem a minha vida. Aqui é o meu Deus, eu preciso delas, minha casa tem que ter. Aí as casas abarrotadas, e tem geladeira, e tem tudo. Você anda na sala assim, né? Tentando desviar, achando um lugar para pôr o pé, porque a casa enturraia de coisas. Porque eu tenho que ter essas coisas para preencher a minha vida. Enquanto a gente deveria ser simples. Jesus Cristo nos ensinou simplicidade. Jesus Cristo via o mundo como de fato ele é. Você não precisa de coisas para ser feliz. Você pode passar sem roupa. Eu posso dizer aqui, está sendo gravado. Esse é o problema agora, né? Da gente dizer algumas coisas que vai ficar no meio do mundo aí, né? Mas, irmãos, eu passei um ano vestindo 2 calças. Quem já prestou atenção? 2 calças. O ano todinho usando 2 calças.
aqui pregando. Um domingo, outro domingo, às vezes a mesma. 2 sapatos, outra passa um ano, rapaz, compra. E eu olho, eu tenho vontade de comprar, mas eu vejo que eu posso me sacrificar para abençoar outros e abençoar o reino de Deus. Crente, você tem essa mentalidade que às vezes para abençoar o reino de Deus, a igreja, o campo missionário, eu posso me sacrificar, deixar de ter dezenas de roupas, de sapato? Que espírito porco é esse que a gente tem que ficar comprando tudo que vê na vida? Isso não é de Deus, não é do Espírito de Deus, isso não é da mente do Espírito. Tem muito crente doente do espírito de consumismo, deve a Deus e ao mundo, que não aguenta ver as coisas, tem que estar comprando o tempo todo, a roupa, enfim, vocês sabem o que eu estou dizendo. Talvez eu esteja falando com quem está aqui, e se você entende, é Deus que está falando. Veja a mente do Espírito, dentro do padrão que Deus permite, né? Viver a vida dentro dos limites que Ele permite. Então, o consumismo é essa ideia, o amanhã não existe, a eternidade não existe, Deus não existe, eu preciso ter agora, eu preciso comprar agora, mas não tenho recurso, não tem importância, a gente vê na frente, eu vou engolindo tudo. Isso é um efeito claro do secularismo presente no seio da igreja, na mente dos crentes. Então você tem os crentes hedonistas, viciados em tudo, viciado em comida, viciado em sexo, viciado em comprar, viciado nas jogatinas, nos jogos. O que é isso? Mentalidade secular, que despreza a existência da realidade espiritual, a existência de um Deus, de ordem, de decência, de limite, de controle. E vem a teologia da prosperidade também, que está presente nas igrejas. O que é isso? Vem para cá, que se você der um pouquinho, né, alguém disse e tem razão. Essa teologia da prosperidade só faz testar quem são as pessoas avarentas. Entendeu? Quem é avarento? É o pastor que quer encher a sua igreja de gente, encher a sua conta bancária, ou é a pessoa que dá? Vem cá, dá o seu carro usado, que Deus vai dar um carro novo. Quem é mais avarento? Hã? É o pastor ou é o cara que vai dar o carro usado dele para ganhar o carro novo? Então a teologia da prosperidade revela o coração avarento das pessoas, que vai dar o dízimo não é porque é reconhecimento da fidelidade de Deus na sua casa, ele dá o dízimo porque ele quer mais. Ele não dá o dízimo porque ele está grato pela bondade de Deus, que supre as suas necessidades, e o prazer de servir a Deus, contribuindo, sustentando a obra, ele dá porque ele quer mais. Espírito do porco também. Mente secular, mas não a mente que vem do Espírito. Ele quer acumular mais e mais, ele ama o dinheiro, o Deus dele é o mamon, por isso que ele é assim. Então, irmãos, para terminar, essa é a ideia que eu quero introduzir hoje. Nós vamos continuar falando um pouquinho mais hoje à noite. Essa ideia de que nós recebemos pelo Espírito Santo nova vida, recebemos um novo pensar, uma nova forma de interagir com a vida a partir de uma mentalidade nova que recebemos. Essa mentalidade nós recebemos através do novo nascimento. Houve regeneração, houve mudança da nossa alma, estamos caminhando com Deus, estamos vivendo uma realidade com Deus, e portanto a nossa maneira de pensar, a nossa mentalidade, ela precisa ser diferente. O olhar diferente, na visão teísta, é que quando nascemos de novo, recebemos uma nova visão, uma nova mentalidade. Nós reconhecemos que fomos criados para a glória de Deus, reconhecemos que o pecado afetou, mas que fomos redimidos, restaurados, transformados. Então, nós estamos aqui não é para ganhar dinheiro, nós não estamos aqui para nos acumular de coisas, nós não estamos aqui para
ter o nosso lazer, ter os nossos momentos de entretenimento, casar, criar filhos, isso aí tudo faz parte, é meio. Nós estamos aqui para conhecer a Deus. Estamos aqui para conhecer a Deus. João mesmo disse no capítulo 17, verso 3, que a vida eterna é conhecer a Deus, conhecer a Ti, e é Jesus Cristo quem enviaste. Nós estamos aqui para conhecer a Deus. E nessa busca de conhecer a Deus, a gente casa, a gente cria filhos, a gente trabalha, a gente compra o que precisa, a gente busca ter uma vida simples, para que outros também conheçam, porque os campos estão aí precisando de recurso, missionários querendo se dar para viver de modo integral em lugares onde a gente não pode ir, a gente não consegue mandar mais ninguém porque não tem dinheiro. Nosso crescimento é lento, a igreja cresce lenta, as finanças não crescem. Todo ano a gente quer chegar naquele grupo ali de missionários, mas esse ano a gente conseguiu pela fé, nem tem dinheiro ainda, né? Decidimos pela fé que os crentes vão ganhar mais dinheiro esse ano, né? E a gente vai mandar mais para missões. Mas, irmãos, a gente precisa pensar sobre isso. Quantos campos, quantas pessoas serão salvas pelo sacrifício que nós como igreja fazemos, em talvez não ter aquilo que eu queria, me sacrificando para que outros sejam abençoados. Essa é a mentalidade do reino. Vida de servo, mentalidade servil, né? Mentalidade de sofrimento, como Jesus Cristo teve, como Paulo teve, como os apóstolos tiveram. Essa é a mentalidade. É uma visão onde tudo está integrado. É uma visão de comissionamento. Seja o representante de Deus, faça discípulos de Jesus aqui, viva intensamente para promover o reino de Deus e remover essas visões erradas. Por quê, irmãos? Porque o poder de Deus está em nós. A presença de Deus já está em você. O Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida. A não ser que você não seja crente. Mas se você é crente, você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo agora vai trabalhar com a palavra para produzir uma nova mentalidade. E não é vergonhoso admitir que eu tenho ainda traços do velho homem que eu preciso lançar fora. Você precisa reconhecer, eu não sou perfeito. Eu quero avançar, porque eu quero mais dele na minha vida. Então eu posso olhar para trás, irmãos, e reconhecer ainda que para viver o novo do novo ano, eu preciso de uma mentalidade do Espírito. E talvez você não viveu o novo de Deus esse ano, porque você está agarrado ainda com traços da velha vida. Então, o desafio para você que está hoje aqui pela manhã é esse. Você recebeu uma nova mentalidade, fruto da regeneração. Você nasceu de novo. Nós temos um novo pensar, um novo desafio do próximo ano, removendo posturas, removendo crenças, removendo padrões de comportamento que não condiz mais. O que você agora é? Filho de Deus. Viva como filho de Deus. Você é filho de Deus. Deus cuida dos seus filhos? Cuida. Você cuida dos seus filhos? Ah, pastor, demais. Né? A mãe vira uma fera, uma onça se mexer num menino. Pois é. Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida de você. Viva como filho de Deus, filha de Deus. Você tem um privilégio de ter o Espírito Santo. Pai bendito, quero agradecer pelo tempo hoje, pela manhã, estar introduzindo essa ideia, ó Deus, de que a tua obra de redenção tem um plano de nos fazer viver como o teu Filho Jesus. E as nossas falas, as nossas ações, nosso comportamento é fruto da nossa mente. Aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós entendemos ser verdade, nós vamos viver em função delas. Nós reconhecemos pela tua palavra que o primeiro ato do Espírito Santo em nós é trabalhar para mudar a nossa mente. E a gente precisa aqui, Senhor, da tua ajuda para remover essas visões, essas crenças erradas, seja no animismo, que rejeita, ó Deus,
a crença no Deus pessoal, no Deus revelador, criador, seja no secularismo que rejeita o Senhor. Nós precisamos, ó Deus, andar de conformidade com o Teu Evangelho. Ajude-nos, ó Deus, a viver o novo ano com a nova mentalidade, lançar fora tudo aquilo que atrapalha, que foi prejuízo, que atrapalhou a nossa dinâmica, ó Deus, em todas as áreas da vida, ou alguns em áreas específicas. Nos dá, Senhor, a humildade de reconhecer que não pode algumas coisas continuar, que nós precisamos crer que isso que nós estamos fazendo é errado, que esse comportamento precisa ser mudado, senão não vem novo, o novo do Senhor não vai ser experimentado mais uma vez, porque vamos continuar a viver a velha mentalidade, e portanto o velho procedimento, o velho comportamento, as velhas práticas. Não vai ter nada novo. O ano é novo, mas com vidas velhas. Nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos um ano novo e também experimentar novas ações do Senhor na nossa vida, a partir de uma mudança de mente que o Senhor, pelo Teu Espírito, está fazendo. Então continua abençoando o Teu povo, ajudando cada um nas áreas difíceis, nas áreas que precisam ser confrontadas, e ajuda-nos, ó Deus, a fazer esse ajuste, nesse foco, nessa visão. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.